Portanto, hoje vamos concluir, repetindo, não é tudo, vamos concluir o plano que estava preparado para a semana. E o que era? Gestão de Estado. Começámos a pensar em gestão de Estado. Esse é o pretexto para aparecer View Model, mas como vos disse há pouco, o View Model não é só acerca da preservação de Estado. É também acerca de hospedar as operações demoradas. Quando eu digo hospedar, é em que contexto é que elas são executadas. Okay? Já vos disse que se não existir uma activity visível, o runtime Android reserva-se o direito de destruir o processo. E sem processo não há execução. Lembram-se desta conversa. Okay? Portanto, no caso concreto, eu tenho que ter o Estado hospedado em algum lado. E mais, quero garantir que a operação que produz esse Estado é cancelada caso deixe de ser relevante. Está bem? É para isso tudo que apareceu o View Model, que foi o assunto da última aula. Vou-vos só mostrar então o teste automático que eu cheguei a fazer o View Model aqui, cheguei a fazer fix disso. Vamos ver. Vamos ver o que é que tínhamos. Eu acho que sim. Fiz. Estás-me a baralhar, homem. Isto é para os apanhados, estás-me a lixar. Posso. Vamos a isso. Posso sim, senhora. Bora lá. Portanto, o que é que eu fiz? Eu fiz o teste. Digam-me o que é que eu falei e o que é que eu não falei, está bem? E eu relembro o que for preciso. Portanto, eu às páginas tantas, criei aqui um teste. Vou fechar tudo. Vou manter aqui só isto aqui. Close Other Tabs. Muito bem. Portanto, eu cheguei a mostrar isto ou não? O que é este teste? Eu não dei muita importância ao conteúdo do teste, ok? Até porque eu não sou muito versado neste tipo de teste, porque isto é usando teste de instrumentação, usando Compose. Isto para mim também é novo, está bem? Portanto, é muito provável, seja voluntário. Dá para fazer isto, dá para fazer aquilo, a minha resposta seja não sei. É muito provável isso acontecer. Todavia, o meu objetivo aqui qual é que era? Era mostrar-vos a utilidade de, quando eu identifico um bug, vou criar um teste automático para o replicar. Isto é uma boa abordagem. Porquê? Porque eu agora tenho algo que sistematicamente verifica se aquele fenómeno que eu observei continua a acontecer sistematicamente. E se for, então eu sei, há um bug na minha base de código, vou fazer fix. Se o meu teste falhar nessa circunstância, eu posso a seguir fazer fix e verificar. O teste agora passa. E se o teste agora passa, a minha confiança relativamente à correção aumenta um bocadinho. Não fico com certeza absoluta que aquele bug nunca mais se manifesta. Não é isso. Mas também os testes não são acerca disso. São acerca de aumentar a superfície do código que é testada para aumentar a minha confiança para com o mesmo. E, portanto, esta abordagem é uma boa ideia. Ok? E não sou eu que digo apenas. Isto é amplamente aceito na indústria enquanto abordagem. Aliás, uma metodologia de desenvolvimento de software, que chama-se Test Driven Development, o ênfase é sempre nos testes. Tudo começa nos testes, está bem? Enfim, pode ser difícil de compreender nesta fase, e daí que eu não dê esse ênfase todo para já. Mas o que é que aqui está? Nada de especial. Estou a fazer assim. Houve uma convençãozinha, lembram-se desta convenção? Disto. Esta test tag. O que é que eu disse? Que a peça da UI que tenha significado relevante para mim precisa de ser identificada nos testes. Então vou arranjar a convenção de que ela tem uma test tag com o nome do composable que a materializa. Está bem? Foi isto que eu fiz aqui. Portanto, o que é que eu vejo? Verifico se a quote view não existe. Porquê? Porque se não há quote, decidimos, não há nada no ecrã e, portanto, a quote view não aparece na composição. E se não existir, faço clique no loading button. E no final vejo que existe. Okay? Que a quote view agora já existe. No fim, eles dizem, então, mas espera aí, agora já existe? Isso é imediato. Num contexto real, isto é o que estava aqui antes, estava aqui um slip, não é? Isso é estúpido. Faz sentido. Caramba, estava todo marado. Então, repare, eu estou num contexto de teste, eu não tenho que simular demora nenhuma, porque este erro não se manifesta por haver demora. Este erro manifesta-se por haver recriação da activity. Então, para que é que há aquela demora? Todas as demoras que eu coloco nos testes unitários, desculpem, nos testes automáticos, não é um teste unitário, todas as demoras que eu coloco nos testes automáticos, qual é o efeito? A execução dos testes automáticos, no seu todo, demora um bocadinho mais. E se demora um bocadinho mais, começa a ser cada vez mais oneroso, à medida que isto vai crescendo, executá-los. Ora, mas eu quero que isto seja uma coisa que execute sempre. Certo? Eu não vou avançar a fazer código e só correr os testes passado uma semana.
Isso não é boa ideia. E, portanto, sempre que eu aumento o tempo do teste desnecessariamente, estou a contribuir para o aumento do loop de feedback e, consequentemente, para os custos destas coisas. Portanto, não é uma boa ideia. Pá, não estava a pensar bem, então o que é que eu fiz? O meu test service, que está aqui, o meu test service retorna logo. Ok? E é o fake que eu uso para simular o real é que demora. Este não precisa demorar. Não acrescenta nada a demorar. Ok? Foi o que eu fiz, foi peguei no outro direito, tinha lá a demora, deixa estar a demora e agora ponho um stick. Mas não é preciso. Não faz sentido. Porquê? O que é que a demora ali acrescenta? Zero. Nada. Tirei. Está bem? Foi só isso que aconteceu. Portanto, esse é o mérito de poder trocar a implementação do serviço quando estou em contexto de teste ou quando estou em contexto real. É que eu ali posso pôr um que não demore nada. Não preciso que demore. Está bem? Deu para perceber? Foi só isto que eu fiz ali. Está bem? Pronto. E dito isso, ficou isto aqui no início, tuca-tuca, e a seguir, o atuo é recriar, joga fora a activity e cria uma nova, espero que isto tudo estabilize e, por fim, vejo se ainda lá está. Está bem? Se eu correr isto, vou constatar que isto funciona, portanto, que o teste passa. E passa porquê? Passa porque agora eu tenho lá um view model. Está bem? E eu já vos vou mostrar o view model. Onde? Desculpa. Certo. Não é preciso. Porquê? Porque, repara, olha aqui isto é uma suspending function. Quem é que chama esta suspending function? É uma cortina lançada no âmbito do ViewModel Scope. Vamos ver. Em vez de estarmos a falar de core, vamos olhar. E aproveitamos para revisitar essa parte do código. Chegamos aqui e vamos, Daily Quote Activity. Deixa-me esconder isto. Passou, não é? Ainda não. Pá. Estão a ver a importância de ter estas coisas rápidas, não é? Isto começa a ganhar peso. Já agora. Passou o primeiro. Passou o segundo. Ok. Mas dizia. Aqui, o ViewModel. Ora, o ViewModel, alguém chama um fetch quote, a montante. Vamos ver. O fetch quote é chamado aqui. Tudo isto é UI, portanto, tudo isto é no dispatcher main, portanto, na main thread. Okay? Agora eu vou dizer, em vez de dizer só na main thread, vou dizer é no dispatcher, porque estamos a falar de execução de cortinas. Ok? Só por isso. E agora, as páginas tantas, faço isto, ViewModelScope.launch. Eu nada disse acerca de alter-se aqui o dispatcher em uso. E quando não digo nada, é usado o que está em vigor. E o que é que está em vigor? Um que faz o agendamento das cortinas na main thread. E é isso que acontece aqui. Se eu fizer login disto, vou constatar isto. Está tudo isso que está na main thread. Okay? A seguir, portanto, se está tudo isso que está na main thread, este getTodayQuote retorna imediato, escreve imediato. Se escreve imediato, a recomposição acontece imediato. Está bem? E, portanto, isto que aqui está, provavelmente, está tudo certo. Diz, epá, mas e na dúvida? Na dúvida, faz isto. Que é, certifique que a main thread está idle e que não está a fazer trabalho ainda. Mas como eu aqui sabia que estava tudo síncrono... Espera, não percebi, desculpa. O idle é não haver trabalho pendente para executar na main thread. Não há cortinas lá a executar, não há nada. Está bem? Ok? E é bloqueante. Isto bloqueia a thread. A gente pode ir aqui. Infelizmente, a documentação dos testes ainda é um bocadinho fraca. Se já andaram a tentar ver, constataram que a documentação destes testes ainda é um bocadinho, enfim, curta. Mas, na dúvida, metemos isto. E ficamos com a certeza absoluta. No caso, eu sei que o clique chama uma função, é síncrono, aquilo produz o resultado imediato, não há suspensão da cortina, e se não há suspensão da cortina, corre tudo em linha. Estás a perceber? E, portanto, da próxima vez que eu vou olhar para aqui, a composição já reflete a realidade. Mas, na dúvida, até vou deixar assim, que é para a malta se lembrar. Na dúvida, sempre que eu tenho dúvidas acerca de eu atuei sobre a composição, quero ter a certeza que aquilo estabilizou, ponho um wait for idle. Está bem?
Pronto, dito isto, a seguir o que é que a gente viu mais? O que é que a gente viu mais? O teste passa, porquê? Porque colocámos aqui o viewModel que fazia isto. Com o tal Loggable Mutable State, para vermos até onde é que os momentos em que havia a escrita e que não havia a escrita. Lembram-se disto ou preciso de revisitar? Por alguma razão? Tranquilo? Sim? Não? Nem? Sim? Tá? Ok. Hoje, o que é que eu quero fazer, então? Ou melhor, como é que eu quero... por onde é que eu quero ir? Deixa-me aqui abrir o outra... Open Recent Mobile Demos Quote of Day. Vou isto a bombar aqui. É aqui que eu quero chegar, está bem? Mesmo que não chegue hoje a isto, não faz mal. Parece-me que o código é relativamente simples de acompanhar. Eu publico e vou presumir que está resolvido, está bem? O que é que eu quero mostrar-vos? Quero mostrar-vos isto. Era uma vez, Code Activity Tests, App, estou cá no sítio, bora correr isto. Eu já vos falei da necessidade de aumentar os parâmetros by default do espaço disponível para o emulador. Já vos falei disso, ok. Pronto, estão a ver o que é que eu tenho aqui? Uma barra no topo, com um iconezinho. Quando carrego, faz isto. Aparece ali as fuças do bicho. Está bem? Quando descarrego aqui, faço back. Quando carrego aqui, faz isto. Demora o tempo que eu disse que era para demorar, que é tudo fake ainda. Mete aqui. Back. Estão a ver? Se eu carregar aqui, o que é que queres? Quero usar o Gmail. Está bem? Viram? Então, manda lá o mail para o gajo. Afinal não quer, estou a brincar. Está a brincar. Vamos aqui. Viram? Ainda não vou falar muito sobre o que é que aconteceu. Vamos voltar aqui. Se eu carregar aqui no YouTube, o que é que acontece? O YouTube do bicho. Ok? Isto é, em Android, isto é banal. Não é? Isto é trivial de fazer. Porquê? Por causa da forma como está construído o modelo de programação Android. É precisamente para valorizar este tipo de experiência, para poder fazer isto facilmente. Está bem? Eu vou-vos mostrar como é que isto se faz. É muito simples. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é arranjar um ecrã. Portanto, como viram, estão a ver aqui. Olhem aqui o que é que aconteceu. Estão a ver? Está aqui a aplicação YouTube aqui ao lado. Se eu chegar aqui, o que é que eu faço? Quando carregar aqui, Twitch. Não tenho aqui a app instalada. Mostra-me o browser. Ok? Estão a ver? Isto é tão fácil de fazer que até dói. Bora lá. Mas se o professor tivesse a aplicação... Podia ir para a aplicação, sim. Sim. Perguntava se quer e depois lembrava-se. Ok. Pronto. Epá, isto é tão simples que até dói. Bora. A primeira coisa que eu vou fazer é aquela que dá a mais trabalhosa. Já agora, escusa de ficar no ar, como é que isto se faz. A única coisa que eu faço é dizer, lance-se uma nova activity. É isso que eu faço ali. Start activity. Em qualquer um dos dois casos. Num caso em que eu quero uma activity minha, ou no caso em que quero uma activity que eu não sei qual é, que existe no sistema e que eu quero é que ela mostre aquela informação. Percebem? Em ambos os casos eu faço Start Activity. Num caso sei qual é, no outro não sei. A primeira chama-se, é um Start Activity com um intent explícito, que eu sei qual é o destinatário. No outro é um intent implícito, que eu não sei que é o destinatário. Eu só quero é que seja uma activity capaz de responder aos meus requisitos, que é mostrar um URL. Só isto. Ok? Está feito. Que é lindo. Acho eu. Está bem? Muito simples, mas do caraças. Portanto, vamos fazer isto. A primeira coisa que eu vos quero mostrar é... eu vou copiando algumas destas coisas aqui, está bem? Porque há aqui um volume de código que é desinteressante estar a construir aqui, porque já o fiz, aquele de pôr isto tudo remado e tal. Não me apetece. Vou só falar de que peças é que eu usei para este efeito. A primeira coisa que eu fiz foi acrescentar... Eu acho que tenho isto aqui no Chrome. Acrescentei uma dependência para os Material Components and Layouts. Lembrei-me de outra coisa aqui. Já trato disso. Portanto, o que é isto? É uma lib que inclui composables que ajudam a criar a user interfaces com a experiência que estamos habituados nas aplicações reais. Uma top bar, um snack bar menu, um fab, um
Fast Action Button, enfim, 30 por uma linha, está bem? Um Bottom Navigation em que eu carrego, isso existe. O Composable, o Composable, que dá a oportunidade de fazer essas coisas de forma trivial, chama-se Scaffold, está bem? E é um Composable que está identificado mesmo na própria iniciativa Material. O que é esta iniciativa Material? Isto é uma iniciativa de design, ok? De regras de experiência de utilização. Material Design, estão a ver? E existe materialização dos conceitos descritos nesta iniciativa em múltiplas plataformas e em múltiplas bibliotecas, está bem? Portanto, isto não é exclusivo Jetpack Compose nem Android. Transcende isso. Foi feito pela Google, uma iniciativa da Google, no sentido de guiar a malta a criar designs. Porquê? Porque há muita audiência que são pequenas equipas, não têm expertise nenhuma em design e, portanto, eles pensaram, vamos ajudar e vamos criar aqui um baseline para a malta começar. Isso está aqui, eu tenho lá o link, se quiserem espreitam, eu vou usar o Scaffold, portanto o Scaffold está aqui, alguns olhem aqui, Scaffold, mas existem outros, está bem? Vou usar o Scaffold. Scaffold, nem sei se diz assim, acho que é Scaffold, mas... Está bem? Portanto, próximo passo. Criar uma nova activity. Criar uma nova activity supõe... Onde é que eu o ponho? Lembra-se de eu ter dito que ia fazer uma organização vertical. Vou arranjar aqui um package, new, e agora aqui vou dizer info. É new package. New. Caramba, tenho aqui uma coisa para o olho, um cílio. Desculpem. New package, info. Espetáculo. Agora, aqui dentro, meto uma activity. New class, Kotlin class file, vou-lhe chamar info activity. Nada do outro mundo. Chego a esta activity e digo, és uma component activity. Perfeito. Chego aqui, chamo. Chego aqui e digo override. Override. Fun on create. Tiro isto, não é nada disto. Tiro isto, não é nada disto. Ok, a seu tempo falarei disto. Agora aqui, está-me a dizer que isto não é preciso, não tem problema nenhum. Próximo passo, quero fazer um set content, certo? Set content com o quê? Com o ecrã, com o composable, que corresponde à raiz do ecrã. Muito bem. Vou arranjar aqui um info screen. Foi isso que eu chamei? Já agora, desculpem lá. InfoScreen. InfoScreen. E para já está bom. Ok? Este InfoScreen não existe, vou criar. Create class, create function InfoScreen. Ok. Vamos arranjar aqui um new Kotlin class file, InfoScreen. Está muito bom. E chego aqui, comp, InfoScreen, fortíssimo. Tudo, isto rebenta, mas já vem cá tratar disto. Está bem? Próximo passo, portanto, InfoScreen, está lindo. Uma coisa eu sei, isto é um ecrã da minha aplicação, portanto, usa Material Team. Já trato o resto. Vou copy-paste, está bem? Para não ficar... Ora, uma coisa que eu também sei é que o InfoScreen, tanto o InfoScreen como o InfoActivity, vão passar a usar o tal componente Scaffold. O que é o tal componente Scaffold? É um composable que me permite especificar de forma trivial o que é que eu quero que apareça em cima, o que é que eu quero que apareça em baixo, se é que quero que apareça alguma coisa em baixo, o que é que eu quero que seja o fab, se é que eu quero que haja um fab, percebem? E, portanto, é relativamente simples de utilizar. É o que eu vou fazer aqui. Vou chegar aqui e vou dizer, antes disso, vou dizer que apareceu uma nova activity que se chama Activity, InfoActivity, ok?
Portanto, declarei a activity no manifesto, criei-a aqui, digo que o seu screen é este, falta agora fazer o quê? Vamos pôr uma top bar nestas coisas. Okay? Tanto no ecrã principal como no ecrã secundário. Lembram-se? As diferenças vou mostrar muito rapidamente. Reparem só nisto. Eu quero arranjar uma top bar que sirva para ambos os casos. Vocês dizem, mas tem que ser? Não. Podia arranjar uma top bar para este ecrã. Portanto, o que é a top bar, by the way? Top bar é esta parte, é este composable que aqui está no topo. Que eu, por piada, achei que era giro criar um único composable que suportava os dois casos de utilização. Estar aqui ou estar aqui. Está bem? Porque optei por isso. Mas não tinha que ser assim. Vocês podiam decidir, não. Cada ecrã tem a sua top bar. Porquê? Porque elas têm características fundamentalmente diferentes e estar a reunir tudo no mesmo. Esta pafúrdia. Eu aqui pareceu-me interessante tentar mostrar-vos como é que poderia arranjar uma solução para que esta top bar servisse os dois casos. Está bem? Foi só isso. E quais é que são os casos? Estou neste ecrã, tenho forma de navegar para o ecrã à volta. Estou neste, não tenho forma de navegar para ele próprio, não faz sentido. Ok? Força. Só pode carregar uma quote e para a volta e depois voltar atrás. Assim. Já fiz, sim. Estás a dizer isto. Pedir uma quote, ir ali e voltar. Mesmo quando está no último de espera. Isso, a operação não é cancelada. Não. Boa pergunta. Já percebi. Vamos fazer assim. Stop. Boa pergunta. Eu quero falar sobre isso hoje, está bem? Portanto, bora lá. Perceberam a pergunta dele? Que é, isto aconteceu alguma coisa ao que estava em curso? Subíamos todos e agora volta para trás. Ok? Porquê? Uma boa pergunta. Calma, não precisa responder, a pergunta era retórica. A gente precisa perceber porquê, não é? É importante percebermos isso, concordo. Está bem? Portanto, o que é que está aqui a acontecer? Se calhar... O que está aqui a acontecer é, esta estrutura de dados que está aqui a suportar este comportamento chama-se uma user task. O que é uma user task? É uma pilha de instâncias de activity. Ok? Portanto, o que aqui está a acontecer é isto. E depois já vamos fazer e mostrar-vos como é que isto se faz. Mas já agora aproveito a pergunta para falar, para responder, não é? Portanto, vamos lá a isso. Portanto, chego aqui e draw IO. Caramba. Aqui chatear um cílio. Open Existing Diagram. Não é este. Repo docs pumba. Ok. Vamos criar aqui outra. E, portanto, era uma vez uma coisinha que eu vou chamar home. Está bem? O que é este home? É o início desta história. É o ecrã home. É onde estão os ícones. Está bem? Sempre que eu carrego num ícone que esteja no ecrã home, o que é que acontece? É lançada uma activity. No caso... Assim, não é? Vocês, quando chegar aqui, onde é que está aquilo? E agora, qual é que é? Não é esta, pois não, a nossa. Aquela é... Não, aquela é que estava certa, foi a que eu... Não, aquela é que estamos a fazer aqui. A que está encostadinha em baixo, está bem. Aquela que ainda não... Aquela que já está completa, pelo menos naquilo que eu pretendo mostrar, é esta, está certo. Ok, cá está ela. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vou forçar a terminação daquele bicho. Está bem? Depois já falamos um bocadinho sobre isso também. Com isto, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer, não quero a user task. Eu, utilizador, estou a dizer, não quero esta user task. Foi isto que eu disse, está bem? Calma. Bora lá. O que é a user task? Chego aqui e faço isto. O que é que acontece? É lançada a nossa aplicação principal, aquela que diz no manifesto, eu sou a launcher. Eu sou competente, tenho o intent filter a dizer, eu sou competente para aparecer no home screen. Está bem? É lançada. Quando carrego aqui,
o que é que acontece? À frente dessa, aparece outra. Portanto, o diagrama, um bonequinho, é isto. Quando lanço, aparece uma instância do tipo era main activity, não é? Não, quote activity. Quote activity. Aparece uma instância daquilo. Só fazer aqui um grande zoom in nisto. Ok, bonito. Espetáculo. Assim. Está bem? Foi lançada. Quando carrego no ícone, o que é que aconteceu? Aparece uma nova. A saber, a info. Uma das coisas que eu vos quero mostrar é, então, mas e o que é que acontece se eu deixar aqui o ícone e carregar e lançar outra vez esta activity? É uma coisa que eu vos vou mostrar, está bem? Imagina que eu deixei aqui o ícone e quando carrego lança outra vez esta activity. Diz, mas que sentido é que isso faz? Não faz nenhum, só quero mostrar o que é que acontece. Em termos de experiência de utilização, óbvio que isso é estapafúrdio, mas o que é que isso significa? O que é que acontece? Mas para já, o que eu sei é isto. Isto que aqui está é uma estrutura de dados mantida pelo runtime Android, que chama-se UserTask. Isto é uma pilha de activities, de instância de activity. A cada uma delas está associado o seu viewModel a existir. Vou pô-lo assim, está bem? Pode ser? A existir um viewModel. Este viewModel tem uma característica muito especial, que é sobrevive a reconfigurações, ao contrário desta coisa. Mas não faz mal, porque ela é substituída naquela pilha pela nova, que a representa. Okay? Quando eu navego daqui para aqui, esta instância não foi descartada, e muito menos o seu viewModel. Ela está lá. Okay? Ela existe. Não. Ok? Espera. Sabe-se. Ou melhor, são edge cases. Para todos os efeitos, nós, no nosso modelo mental, podemos presumir que ela nunca é descartada. Está bem? Mas se esta activity estiver num processo e esta activity estiver noutro, é possível que esta desapareça, ok? Porque é destruído o processo que não tem nenhuma activity visível. Perdoa-me este preciosismo, que se calhar não ajuda muito a compreender nesta fase, mas, ok? Pronto. Para todos os efeitos, para já no cenário, no caso de utilização que estamos aqui a considerar, não, a quote activity não desaparece. Está bem? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, quando eu navego para trás, o que é que eu vejo? Vejo uma activity a desaparecer. Em que é que isso se traduziu? Foi descartado, ao seu onDestroy é chamado. Se nós tivermos logging nisto, na InfoActivity, vamos ver o seu onDestroy a ser chamado. Porque ela foi descartada. O utilizador navegou para trás. É chamado onDestroy. E, consequentemente, o seu viewModel, se ele existir, também vai à vida. Ou seja, e se existirem corretinas em execução, no âmbito do viewModel Scope, são canceladas. Está bem? Ok? Portanto, imagina tu que eu fui à InfoActivity e vocês estão a fazer um pedido para ir buscar à API a informação. Se o utilizador andar para trás, isso é cancelado. Ok? Porque o viewModel termina. Certo? Diz, força. Porque o utilizador não manifestou interesse em descartar aquilo. O utilizador limitou-se a navegar na experiência de utilização que nós concebemos. E a experiência de utilização que nós concebemos envolve múltiplos ecrãs e navegação entre múltiplos ecrãs. Não é porque eu passei para o outro ecrã que deixei de estar interessado no anterior. Tanto que nós voltamos back, não é? Eu simplesmente fui navegar, ver mais um detalhe. Não, mas agora quero voltar para trás. Onde estava. E o que estava é preservado. Ok? Está bem? Isto chama-se uma user task. A possibilidade de andar para trás, recuperar o que estava a fazer antes de navegar para, é suportada à custa do backstack. Isto é um backstack. Portanto, a experiência de utilização de vou navegando, vou entrando, depois ando para trás para recuperar o que estava a fazer antes, é suportada através de uma user task que tem a pilha de activities que
estão a contribuir para aquela experiência de navegação e o seu backstack, que é como voltar para trás. Sempre que a activity que está no topo é descartada, portanto, eu faço back, ela é destruída. Ou seja, o seu destroy é chamado. Está bem? Força. Você está a dizer que quando está em full activity e depois volta para trás para full activity, que é destruída a outra. Esta. Sim. Então, e se estivesse a fazer alguma coisa, ela parava. Sim. Mas imaginando que a conta aqui precisava de alguma coisa que essa iria gerar. Uhum. Ia parar E não havia essa coisa que essa ia gerar. Sim. Sim. e há uma maneira de conseguir fazer com que não se perca. Repara, o utilizador, há sempre formas de contrariar estas coisas, mas repara, se tu apresentaste ao utilizador um ecrã que é suposto ele usar para acrescentar informação e que afinal ele decide não dar, não há muito que possas fazer acerca disso, ele simplesmente optou por não quer dar essa informação. Até aceitar. Estás a ver? O cancelamento da tarefa pendente é porque isso deixou de ser relevante. E por isso é que eu vincular a execução das corretinas ao ViewModel Scope, que é cancelado automaticamente, fruto do ViewModel ser descartado, que é descartado quando? Quando a activity é descartada nestas circunstâncias. É interessante porque é tudo automático. Está tudo implícito. Estás a ver? Mas não era bem isto que eu queria. Então, mas o utilizador é soberano. Ele foi-se embora. Foi fazer outra coisa. Aguenta-te. Estás a ver? Mas eu queria desencadear um processo de trabalho dos bastidores e tal, porque ele manifestou interesse, pode ser que mais tarde. Isso é tudo outra conversa. Isso, para termos esse tipo de capabilities, de poder fazer coisas, independentemente de onde é que o utilizador anda nos nossos ecrãs, é outra abordagem, está bem? Em geral, o Work Manager ou outras coisas que eu vos vou mostrar. Está bem? Percebeste? Deu para perceber? Agora, estou vinculado a um ecrã. O ecrã deixou de ser pertinente, sabe? Deixou de ser pertinente. Isso é soberano. Está bem? Tá? Mais, pessoal. Força. Quando nós temos a formar o stack, Uhum. não automativa, isso chamamos sem ser com backstage, se chamamos a activity anterior de onde viemos, ele vai cada vez outra instância dessa activity. Depende. Mas, em geral, sim. Faz isto. Com outro ViewModel. Este é o comportamento por default. É passível de ser controlado? É. Percebeste? Respondi à tua pergunta? É. Com as Activation Flags. Que eu posso passar ao intent, que eu não mostrei, mas que já vi que vocês já andaram a ver. Ok? Percebeste? É boa ideia, em geral, não. Fica esquisito. Fica uma experiência de utilização desconcertante. O utilizador vê o mesmo ecrã aparecer em contextos diferentes, fruto de várias navegações diferentes, e isso perturba a experiência de utilização. Há subjetividade nisto que eu estou a dizer, naturalmente, porque a experiência de utilização é algo que tem uma forte componente humana, tem a ver também com as experiências individuais de cada um. Certo? Agora, idealmente eu não tenho um botão aqui que faz um Start Activity para lançar outra vez isto. Sim, e o meu argumento é temos que pensar bem se é essa experiência de navegação que queremos. Entendes? Temos que pensar. Porque imagina tu que eu cheguei aqui, estou num ponto, numa profundidade tal que decidis, ok, já não há nada a fazer aqui, isto é para ir embora. Eu posso simplesmente decidir terminar estas duas atividades pelo caminho. Ok? Ora, em casos disso, mas calma, mas eu consigo imaginar aqui um caso em que isso faz sentido. Muito bem. Eu posso fazer isso, posso controlar esse comportamento via flags de ativação. Fazer clear tops e afins, coisas do género em que descarta tudo o que está, põe esta à frente, descartando todas as que estão acima dela. Por hipótese. Para voltar ao início, em vez de fazer dois backs, back, não. É como se fizesse dois backs. Estás a ver? Tudo isso é possível. Onde é que vocês, imaginem que vocês estão a criar uma experiência de utilização que o exige. Onde é que vocês devem ir à cata disso? Às flags de ativação. Eu já mostro, está bem? Já lá vou. Tá? Para já, estamos a falar do comportamento by default, por omissão, e é importante que percebam que é possível existir mais do que uma instância da mesma activity e, consequentemente, existir mais do que uma instância daquele ViewModel. Portanto, a associação do ViewModel é à instância de activity. E, portanto, o ViewModel é a parte da activity que vai sobreviver, portanto, neste contexto. É a parte da activity que vai sobreviver à reconfiguração. Este ViewModel é 1,
este é o outro. Do mesmo tipo, mas são duas instâncias diferentes. E que existem em simultâneo. Está bem? Isto é importante compreendermos para compreendermos o modelo de programação. Está bem? Quero fazer com as flags de ativação. Já vou mostrar. Está bem? Já vou mostrar. Acho que isso é fácil de perceber. Eu já vou mostrar. Porque é que não mostro já? Já que a malta pergunta, eu gosto de ir atrás das perguntas. Chego aqui e mostro. User Task and Backstack. Intent and Intent Filter. Estão a ver? User Task and Backstack. Portanto, isto que eu estou aqui a falar é esta informação. E às páginas tantas, eu quando faço a ativação, Intent Types, Implicit Intents, no Intent eu posso especificar flags de ativação. Ao especificar flags de ativação, não é nada disto. Category, Actions, Intent Resolution, ainda não é nada disto. Categories, Scheme, Type, ainda não é nada disto. Bom, não estou a conseguir encontrar já, mas fiquem certos que é possível. É um dos parâmetros do Intent, ok? Uma parte da informação do Intent é que tipo de ativação é que eu espero que aconteça, está bem? E posso influenciar aí. Queria ver se mostrava, de forma muito simples, mas está a demorar. Eu queria ver se conseguia. Tenho só 24 minutos, caramba. Isto é o Standard, Tasks and Backstack, Manage Task, Define Launch Modes, é aqui. Ok? Intent Flags, é isto, está bem? Define Launch Modes. Podem especificar como é que querem o lançamento da nova activity, está bem? Há muitas variantes. Por exemplo, aqui já viram uma, eu não lhe dei importância porque, enfim, pareceu-me precoce falar disso, mas olha aqui uma forma de ativação. Olha aqui. Ups. Claramente isto não ficou no mesmo user task. Pois não. Pronto. É uma forma de ativação que diz, cria numa outra user task. Isto. Ou seja, eu lanço uma activity, que não é minha, é certo, mas que surge não aqui, mas aqui. Ali é o browser, não é? Eu não sei o nome dela, mas que lancei aparecendo. Portanto, eu desencadeei, eu lancei-a, não é? Gostava imenso de conseguir assim. Eu lancei-a, mas se houver back, isto não volta para ali, volta cá para baixo. Força, pergunta-me. Sim. Aqui não. Okay. Quer dizer, o que acontece é, o que é isto de voltar para o mesmo sítio? Do ponto de vista visual, eu vi o que estava antes, mas isso é porque esta user task é destruída. Porque quando isto volta, quando eu estou a dizer volta ao home, isto está a dizer destrua-se esta user task. E se aquele user task que estava à frente a ser mostrado ao utilizador desapareceu, o que é que fica? A user task que lá estava antes, que era esta. Portanto, entenda-se user task pilha de activities. Está bem? Deu para perceber? Aqui, por exemplo, chego aqui e digo, por acaso aqui fica assim, não é? Mas depende também do modo de ativação, está bem? Bora por aqui. Já tinha feito coisas? Bora ver. Sim. Calma. Assim, fazer assim. Agora chego, faço isto, não é? Olha, vou fazer assim. E agora faço back. Ok? Mas repara, foi o que aconteceu? A user task desapareceu. Portanto, ele não fica. Percebeste? Isso. Ela leva destrói. Portanto, vai aqui para o home, é destruído, sai da frente, fica o outro. Portanto, ela não ficou aqui em cima, está bem? Diz. Eu fiz uma Start Activity, eu queria-vos mostrar isso. Se calhar já faço isso.
Mas fiz um Start Activity. Quando faço um Start Activity, vou mostrar, está bem? Não vou fazer tudo à vossa frente, mas como me estão a perguntar, acho que faz sentido ir por aí. Portanto, o que é que eu faço? O que eu faço é isto. Já agora dizem-me se isto se lê bem ou não. Era uma vez a nossa Activity, Daily, Quote Activity, Close Others, Other Tabs. E agora, Info Activity. E o que é que eu vejo na Quote Activity? Vejo On Info Request, Navigate to Info Screen. Ok? On Info Request. Navigate to Info Screen. Isto que aqui está é a forma de dizer lance a minha activity. E vocês dizem, epá, que malucos, não é? Porque raio é que alguém diz, arranja uma API destas para lançar uma activity que é minha. Porque esta API está pensada para eu poder lançar qualquer activity, mesmo desconhecendo qual é. Porquê? Porque o critério de desenho foi interoperabilidade. Eu poder usar peças que existam no sistema sem estar vinculado ao seu tipo concreto, nem sei qual é. E isto aqui é um intento explícito, é um caso particular de uma ativação. Chama-se intento explícito, em que eu, remetente, sei qual é o tipo do destinatário. Já agora, isto é uma API Java, ok? E porque é uma API Java, isto espera um objeto do tipo classe. E usa introspeção para lançar a activity, ok? Estão a ver aquilo que estudaram em LAI, em particular o uso de introspeção, é usado nas frameworks reais, cá está, ok? Não é uma invenção maluca, está aqui. Já agora, isto é do tipo K-class, mas como isto é uma API Java, eu preciso do class Java, e daí o ponto Java, certo? Isto diz, diz, enviar uma mensagem de ativação para esta activity. Start Activity, toma lá. Neste intento posso pôr os extras, posso pôr informação e posso também pôr as flags de ativação. Clear top e 30 por uma linha. Ok? Que é, põe lá, ou bring to front, ou reorder to front, há várias. Porque para determinar a experiência de utilização concreta. Outro exemplo. Já agora, reparem, não é? Eu acho que isto se lê bem. Ainda não vos mostrei isto, pois não? Isto ainda não vos mostrei, esta maluquice. Eu sei. Já agora, a Info Activity, o que é que tem? Tem isto. Set Content, quando faz on back requested finish. E o que é que o finish é? Um Harakiri, que é perdi o sentido de existir. Open Send Email e Open URL. Vamos ver o Open Send Email. O Open URL e o Open Send Email. Ignorem tudo o resto, por favor. Concentrem-se só nisto. Isto que aqui está, estão a ver? Diz que era um intent com esta ação, send, que é uma string, e que tem estes extras. No fundo, este é o contrato estabelecido entre quem queira prestar este serviço de ser capaz de enviar e-mails. Declara-se competente para fazer sends com MIME types deste tipo e com estes extras. Estão a ver? É um contrato dinâmico, satisfeito dinamicamente. Outro exemplo, este aqui porque é um bocado complicado. Vamos ver outro. Olhem aqui este. Qualquer aplicação que diga eu sei abrir URLs, diz-se capaz de lidar com a ação ActionView com um URL com aquele formato. No caso, com aquele schema, que é o HTTPS, que é o que eu pus ali. Estão a ver? Portanto, é só isto. Da mesma forma, lembram-se de eu vos ter dito que eu me declarei competente aqui, me declarei competente para estar no home screen. Aquelas aplicações têm lá uma activity que dizem que são competentes para lidar com a action view do URL com o schema HTTPS. E por causa disso, o Package Manager é uma peça do ambiente Android. Quando tenta fazer a resolução disto, eu aqui faço start intent e digo atiro para o ar. Arranque-se uma activity que saiba resolver isto, que saiba responder a isto. O Package Manager vai à procura de quem é que se registrou a dizer eu sei, eu. E atira para lá. Okay? Esta resolução pode produzir nulo ou não produzir resultado. Que não há nenhuma activity no sistema capaz de lidar com isso.
E isso é reportado através de uma exceção, Activity Not Found, neste Start Activity. Força. Isso é o chooser. É o que tem antes. É o que está antes. Portanto, uma coisa é... Eu aqui pus as duas só mesmo naquela, que é... Pá, não é normal um gajo não ter um browser. E, portanto... E não vou dar a escolher, porque normalmente isso o utilizador usa sempre o mesmo browser. Certo? E assim sendo, não vale a pena estar com grandes coisas. E então, o que eu faço é Start Activity e optei para vos mostrar as duas hipóteses. Está bem? E agora capturo a exceção, caso lance uma exceção, porque tenho que prever a possibilidade, é esquisito, mas pode acontecer, dele não ter lá um browser instalado, por alguma razão, sei lá eu. E então aí mando uma mensagem, um toastzinho que aparece a dizer, epá, não há aqui nenhum browser, devias de ir ao médico. Não digo que devias de ir ao médico, mas está bem? No outro caso, o que eu faço é isto, que é, esta é a minha intenção. Eu procuro uma aplicação capaz de responder isto, uma activity capaz de responder isto, mas quero dar a oportunidade ao utilizador de escolher. E então o que é que eu faço? Passo esse intento a esta função utilitária que é o Create Chooser, que cria a tal opção de, então, mas escolhe lá. Foi por isso que apareceu o Chooser cá em baixo quando eu fiz isto aqui. Ok? Epá, em geral isso não é boa ideia. Ok? Eu, emissor, que não sei nada acerca do destinatário, a forma que eu tenho de limitar é dizer qual é que é a minha pretensão. Usando a action, ok? E eventualmente algumas características dos dados, portanto, caracterizando os dados que é suposto serem tratados, seja para view, para edição, para envio. Isso que muda é isto. Porque é uma hipótese associada ao send. Se eu quiser limitar isso, eu tenho que limitar por via do tipo de dados que lá está. Ok? Portanto, sim, eu posso fazê-lo, mas aqui é esquisito, mas isso tem a ver com este action send. Está bem? Podia limitá-lo um bocadinho mais, caracterizando um bocadinho melhor o que eu pretendo fazer. Está bem? Normalmente o que é que acontece? Normalmente o que eu faço faço isto, o utilizador escolhe e o sistema de Doravante lembra-se. Eu aqui usei este código assim, só para vos mostrar as possibilidades. Está bem? Foi só para que percebam. Mas há mais ainda. Não é exaustivo, não é completo nesse sentido. Está bem? Ok? Força. Ok. Não sei, tem que ir ver. Mas já agora aproveito para responder. Há muita coisa. Repare, eu aqui estou a optar por usar a API clássica. Ok? A API que é aquela que foi criada desde a versão 1 do Android. Que o que é que faz? Dá-me acesso à possibilidade de ativar quaisquer aplicações existentes. Não sujeito à realidade de estar a usar ou não Compose. É possível que muitas destas coisas sejam remake ou tenham uma nova cara, tenham cara lavada em Compose, por exemplo. Até é possível que isso que aí está tenha nos bastidores essas coisas. Eu não conheço, vou ver. Mas é possível que o que esteja a acontecer nos bastidores sejam coisas dessas. Não deve ser com Start Activity. Porquê? Porque isto de ter múltiplas activities não é necessariamente sempre assim. Há muitas soluções que usam apenas uma única activity. Está bem? Portanto, não sei se nos bastidores está mesmo a lançar uma nova activity ou não. Portanto, o que é que devem usar? Não tenho resposta para isso sem conhecer exatamente o que é que isso é. Isso está sujeito a alguma restrição que eu agora não esteja a ver. Está bem? Tenho que ir ver. Open URI, Local URI. Deixa cá ver, espera aí. Open Local URI Handler. Depois vou ver, está bem? Depois, pronto, com o objeto que é gerado aí, eu tenho um método open e... Vou espreitar. Se você tem a parte do choose, que a professora acabou de falar, Eu vou espreitar. Compose Local URI Handler.
Está vinculado à composição. Pois. Local URI handler. E está a comportar-se conforme querem, hein? Pá, tem que ver. Eu só... Mas isto, o que é que isto parece? OpenURI com URI handler, eu tenho que ver. Vou experimentar e vou ver. Provavelmente o que isto faz é fazer um start activity nos bastidores com... porque isto é um no-brainer. Sempre que há um URI, eu normalmente o que eu quero é criar uma nova task. User task, tem um browser, isto aqui deve ser isso que está lá nos bastidores. Eu vou espreitar. Vou usar e vou navegar no código para ver se é isso que aparece. Ora bem, epá, já percebi que estamos a acabar, não é? Oh, caramba. O que é que eu queria mostrar mais? Eu não sei se... Não percebi, desculpa lá. Certo. Uma das coisas que surge agora aqui, fruto da navegação entre activities, e depois, em consequência disto que está aqui, não é? Deixa-me só ver aqui. Então, mas espera aí. Há bocado eu mostrei-vos que aparecia aqui um novo model associado à mesma instância de activity. E é outra instância, não é? Se eu lançar a mesma activity aqui. Eu depois vou mostrar-vos isto em ação, está bem? Mas, então o viewModel não serve para manter estado que transcenda o ecrã. Certo? Não serve. Onde é que eu guardo esse estado? Não é? Se o viewModel não serve para manter estado que transcenda o ecrã, onde é que está esse estado? E a pergunta que a seguir se coloca é, mas que estado é esse? Quando eu lanço uma activity, eu posso passar informação entre as duas activities. Okay? Entre aquela que é a origem e a destinatária. Isso faz colocando extras no intent. E o que é um extra? Há duas maneiras de passar informação, não é? Quais são as duas formas de passar informação? Que aprenderam logo em PG, nos inícios das histórias. Valor e por referência, não é? Há duas formas, por valor e por referência. Se eu quiser passar por valor, tenho que ter dados que cumprem o contrato parcel-level. Porquê? Porque a passagem daqui para aqui pode implicar a travessia de uma fronteira de um processo. E, portanto, isto tem que ser parcel-level. Eu hei de mostrar-vos. Então, mas isso e como é que eu faço por referência? Bom, por referência tenho que passar algo que viabilize do lado de cá e ir buscar. Tradicionalmente é através de um URI, mas isso é overkill na maior parte dos casos. Ok? E, portanto, se calhar o que a gente vai fazer, se sentir mesmo necessidade de passar informação entre duas activities, é depositar num sítio conhecido. Põe ali e ele vai buscar. Está bem? Diz. Eu não lhe quero chamar cache porque a cache cumpre um propósito, que é o propósito de aproximar os dados do local onde eles são necessários. E cujo tempo de vida, o tempo de vida está subordinado ao original. E tem necessidade de ter critérios de jogar fora aquilo. Que é, olha, já está stale, não interessa, não presta. Certo? É só por isso que eu não lhe quero chamar cache. Não sei exatamente como é que isso está encaixado aí no teu modelo mental, porque é que chamas cache, mas não gosto de chamar cache só por causa disso. Porque o propósito não é o fazer aproximação. Não, é o repositório. É uma espécie de repositório em memória onde eu ponho aquilo e agora alguém vai tirar. Por exemplo. Ok? Mas é importante perceber o seguinte. É importante perceber que isso é um caso particular. Ou seja, se é verdade que eu tenho um volume de informação importante para partilhar entre dois ecrãs, então se calhar é melhor considerar a possibilidade desses dois ecrãs estarem materializados na mesma activity. E aí já fica no viewModel outra vez. Percebeste o que eu disse? Está bem? Portanto, não é boa ideia estar a tirar coisas para variáveis globais na expectativa de passar dados a outra activity que vai tirá-los de lá. Percebem? Estás a perceber? Não é boa prática em geral. Se há um volume de informação assinalável a partilhar entre dois ecrãs e porque é assinalável não faz sentido pensar em passar por valor, porque o custo de passar por valor é a cópia, isso é demasiado oneroso, então se calhar o devo é reconsiderar se aquilo são mesmo duas activities separadas ou se é só uma, com dois ecrãs distintos partilhando um viewModel que serve como forma de partilha daqueles dados entre as duas.
entre os dois ecrãs. Deu para perceber a ideia? Certo? E aí não é global, é local no âmbito daquele view model partilhado pelas duas activities. Todavia, é uma questão de considerarmos a experiência de utilização que estamos ali a ter. Pensar bem nisso. Está bem? E a gente pode discutir no concreto, no caso do vosso desafio, o que é que devemos usar quando. Está bem? Também é verdade que existem outros mecanismos para a gestão de estado que nós ainda não conhecemos. Nós podemos guardar a informação de forma persistente localmente, numa base de dados relacional, MySQL. Podemos guardar em Shared Preferences, portanto, num fecheiro com pares nome-valor, também posso lá guardar a informação, também de forma persistente. E outras técnicas. Há muitas formas de fazer isso. Ou então podemos nós arranjar uma peça de infraestrutura que viabiliza a comunicação entre duas peças sem que tenha que haver o compromisso de pôr uma coisa num sítio global. Uma espécie de message bus, uma coisa assim, mas isso já começa a ser muita sofisticação para uma coisa que, na maior parte das vezes, não é necessário isso. Está bem? Acho que é importante a gente depois discutir no concreto. No caso do vosso exemplo, estamos aqui, o que é que aqui fazemos? Fazemos como? Está bem? Portanto, uma das razões que está por detrás da ideia de ter múltiplos ecrãs da mesma activity é precisamente isso, simplificar a tarefa da partilha de informação entre ecrãs, não impondo a tal passagem por valor e, portanto, pagar o custo da tal cópia, sem ter que recorrer a ter uma coisa global. Qual é o ponto de equilíbrio aqui? É que se eu puser, mas são muitos ecrãs a partilhar a informação. Aquilo passou a ser algo que é parecido com uma variável global, só que está aí dentro do view model, mas é global na mesma. Não é? Percebem? Portanto, é aí o trade-off. Tá? Pronto, pessoal, fiquem bem. Vou fechar a loja. Até para a semana, segunda-feira, aula prática e vamos falar.